Bom dia, pessoal! Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. E vamos às notícias de hoje. Tatiana Coelho de Sampaio. E aí, já ouviu falar neste nome? Isso mesmo, guarde este nome. Tatiana Coelho de Sampaio. A pesquisadora brasileira, né? Que descobriu aí, né, que ganhou projeção internacional ao liderar um estudo inovador, né? Sobre as células, né, da medula que sofrem, né, lesões, medula espinhal no caso. Então, meus amigos, a gente veio aqui para falar um pouco dessa grande pesquisadora e dessa grande médica pesquisadora que ganhou relevância internacional por ter descoberto, né, feito, né, parece que 5 ou 7 pessoas aí tetraplégicas andarem, isso mesmo. Essa mulher merece ser exaltada. Chega de falar de Virgínia, falar de essas influenciadoras de bosta aí que não acrescenta nada para o país, que não traz nada de inovador. Essa sim tem que ser aplaudida, bater palma para ela. Então vamos falar aqui, ó, sobre essas pesquisadoras. Tatiana Coelho Sampaio, que ganhou fama internacional ao liderar um estudo inovador sobre as lesões na medula espinhal. Vejam só a reportagem, a professora do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular da UFRJ condena o desenvolvimento da poliamina, uma molécula experimental, né, que tem aberto novas perspectivas, né, de tratamento para pessoas com paraplegia e tetraplegia causadas por acidentes. Coordena, né, eu falei, né, condena, né, coordena. Então, a substância é uma versão produzida em laboratório na laminina, proteína essencial no desenvolvimento embrionário para orientar a comunicação entre neurônios. O projeto é desenvolvido em parceria com o laboratório brasileiro Cristália e já conta com investimentos para avançar nas próximas etapas. O objetivo agora é obter autorização da Anvisa para ampliar os estudos clínicos e avaliar em maior escala a segurança e a eficácia da terapia. Então, embora ainda não esteja disponível ao público, a pesquisa conduzida por Tatiana Sampaio representa um grande avanço na busca por tratamento capaz de reverter danos da medula espinhal, reacendendo a esperança de milhares de pessoas que convivem com a paralisia. E temos aqui fotos aqui de pessoas, né, que foram curadas por ela. Vejam aqui esse paciente. Aqui, ó, paciente paraplégico já está fazendo academia 15 dias após receber a polilamina. Laminina, né? É um nome bem difícil de falar. Polilaminina. Será que teremos o primeiro prêmio Nobel de Medicina para uma brasileira? A doutora Tatiana Sampaio zerou o game. Máximo respeito a essa senhora. Isso mesmo, essa senhora merece respeito. Vamos ver aqui o vídeo do paciente paraplégico 15 dias após receber, né, a polilaminina. Começou até a fazer academia. Vejam aí. Vou tirar aqui o som para não dar direitos autorais, né? Mas vejam aí o paciente fazendo a sua academia. Tem que ser parabenizada, né? Olha só o dano que foi causado na medula espinhal do paciente. Olha só que milagre, que coisa boa. É isso aí, meus amigos. Até que enfim, uma notícia boa para nós brasileiros, né? Porque é só notícia ruim de politicagem, de vagabundagem. E vamos ver aqui as fake news, né? Sobre essa matéria aí, né? Da Tatiana Sampaio, que muitas pessoas falaram aí que o corte que houve, né? Para pesquisas foi no governo Temer, sendo que na verdade foi no governo da senhora Dilma, governo do PT, do vagabundo, né, dos petistas aí. Vamos ver aqui a reportagem falando. Ó. E agradar a militância, foi desmascarado pela checagem. O Gil do Vigor, militante esquerdista, né, deve receber dinheiro aí da Rede Globo, Lei Rouanet, conversou fiado e foi checado, né, pela inteligência artificial. Veja só, Gil do Vigor foi checado. A hipocrisia é tanta que para defender o PT ele precisou desmentir a si mesmo. Foi desmentido pelas notas da comunidade e apagou os tweets dele. Vejam a matéria aí.
A esquerda passa a vida falando em regular as redes sociais para combater as fake news. Só que na realidade... Isso mesmo, a esquerda diz querer regular as redes sociais para regular as fake news, né? Então, eles, na verdade, é que espalham as fake news. Vamos ver aí. Na verdade, quem mais cria e propaga fake news é justamente a esquerda. Recentemente voltou a circular um vídeo da doutora Tatiana Sampaio, onde ela expunha o Código de Recursos para Pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Essa doutora Tatiana Sampaio, que vocês viram no início aí do vídeo, ela expôs, né, um corte que houve para as pesquisas, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque a gente sabe que é um antro de esquerdistas, né, um antro aí de alunos militantes que vão lá para fumar maconha. Então a gente sabe aí que houve cortes para essa pesquisa. E esse corte foi feito no governo de quem? Adivinha? Do PT, meus amigos. Vamos continuar a matéria aí. A FRJ teve um corte de recursos, né? Os recursos da FRJ são cortados, em particular foram muito cortados na época de 2015, 2016, e aí não tinha dinheiro para pagar. Bastou esse vídeo começar a circular para o Gil do Vigor criar uma fake news e compartilhar esse post infeliz aqui. Então logo isso foi postado, a militância esquerdista começou a cobrar o Gil do Vigor. Então vejam aí, ó, esse tweet publicado pelo Gil do Vigor fala o seguinte, no Twitter dele, ó: pessoal, os cortes na educação ocorreram durante o governo de Michel Temer. Se não estava óbvio, não tirem minhas palavras de contexto. Vocês são nojentos por fazerem isso. Porra, até assim vocês tentam me destruir. Mas vamos continuar a matéria aí. E aí ele dobrou a aposta e mandou a fake news culpando o presidente Michel Temer. Só que nada combate mais um esquerdista do que os fatos. Recebeu uma checagem. O orçamento de 2016, onde houve o corte de recursos de pesquisa, ele foi inteiramente criado e aprovado na gestão de Dilma Rousseff no ano de 2015. Isso mesmo, na gestão daquela senhora, né, patética, presidenta, a anta que nós tivemos como presidente, né, senhora Dilma. Em 2015, você cria e aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. O PT e a Dilma cortaram os recursos para a pesquisa. O problema dessa gente não é a mentira, é a verdade que eles não conseguem controlar. Por isso eles querem regular a rede, para controlar aquilo que você vê, para controlar a mentira que eles vão mandar até você. Isso mesmo. Então, pessoal, não caiam nesse papinho. Os cortes foram feitos durante o governo da senhora Dilma, na lei orçamentária do ano de 2015, que iria valer para o ano seguinte, quando 2016 o Temer assumiu. Então, eles usam esse argumento falso, que sofreu uma checagem, né, pela IA, que desmentiu essa mentira deslavada aí do senhor Gil do Vigor. É isso mesmo, petista é tão, né, FDP que quando não está roubando, está mentindo. Esse é o lema do PT, né? E vamos aqui, meus amigos, olha só, eu vou colocar para vocês uma mulher falando sobre o Bolsa Família. Uma beneficiária do Bolsa Família desabafou. A blogueira fala sobre o preconceito que sofre por ser beneficiária do programa Bolsa Família e comove a internet. Fala ela, temos que falar sobre o Bolsa Família. Bolsa Família fobia, diz ela. Então, a gente vai ver que essa mulher, meus amigos, é o retrato do bostileiro. O bostileiro prefere não trabalhar, ficar à toa e ganhar R$600 de Bolsa Família. Vamos ver o absurdo que essa senhora fala aí, ó. É por isso que o Brasil está afundando cada vez mais, né? Que o governo, no seu estelionato eleitoral, está comprando voto das pessoas com gás, vale gás, Bolsa Família, Bolsa caralho a quatro. Então vamos ver aí que assim, ó, a aberração que essa senhora fala aqui no vídeo. Veja o tipinho da pessoa. Eu queria saber por que vocês que não recebem o Bolsa Família, vocês têm tanta raiva de nós que recebemos o Bolsa Família. Aí, vocês têm tanta raiva de nós que recebemos o Bolsa Família. Veja o absurdo que essa senhora falou, essa bostileira. É porque nós recebemos sem trabalhar, enquanto vocês têm que acordar cedo e trabalhar para morrer. E ganhar tão... temos que trabalhar para morrer, levantar cedo, para sustentar uma vagaba dessa, né? Uma vagaba dessa, para não falar o resto da palavra.
Um pouco, porque quem trabalha recebe desse tantinho assim, ó. Enquanto nós recebemos sem trabalhar. Minha gente, deixem de vocês ser preocupados. Nós recebemos sem trabalhar o Bolsa Família, enquanto vocês vão trabalhar. Então vocês, se estiverem preocupados, vão lá no CRAS, não trabalhem. E deixem... Isso mesmo, pessoal, não trabalhe. Levanta 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, fica de papoar o dia inteiro, não trabalhe. Você é um trouxa de trabalhar, né? Você brasileiro, trouxa, está trabalhando. De trabalhar, vão lá no CRAS e vocês se cadastrem para você receber com nós sem trabalhar. Deixem de vocês ser preocupados, minha gente, com nós, porque o dinheiro não é de vocês não, o dinheiro é do governo. Olha só, o dinheiro não é de vocês não, o dinheiro é do governo. E o governo tira o dinheiro de onde? Do cu. Meus amigos, que tristeza, viu? Ver uma coisa dessa. O dinheiro não é de vocês não, é do governo. O governo arruma dinheiro aonde? É de você, pagador de impostos. Essa mulher acha que o dinheiro cai em árvore, né? O governo planta o pé de dinheiro lá e o dinheiro cai na árvore do governo. Então, nós recebemos sem trabalhar mesmo. Nós recebemos o Bolsa Família. Pode Nós recebe. passar o dia todo endeitado, assim de perna pra cima. Enquanto vocês têm que trabalhar, suando e recebendo desse tanto aqui, ó. Tão preocupado? Isso mesmo, é o retrato do bostileiro. Essa mulher teve a audácia de falar que quem paga o Bolsa Família é o governo, não nós cidadãos que pagamos impostos. É por essas e outras, meus amigos, que o Brasil é ladeira abaixo. Ainda mais com esse governinho vagabundo do PT, governo esquerdista maldito. E vamos a última notícia aqui, ó. Flávio Dino, né? Após suspender os penduricalhos, magistrados criticam a decisão dele sobre penduricalhos e falam em greve. Isso mesmo, ó. A coluna apurou que nos bastidores o juiz tem classificado a medida como injusta e desproporcional. Veja aí o Rocambole, né? Falando aí que ele suspendeu, no caso aí, há umas 2 semanas atrás, né? Os penduricalhos dos servidores, de todos os servidores em nível estadual e federal. Então vamos ver a reportagem, que a coluna teve acesso às mensagens que circulam em grupos de magistrados da Justiça Federal que estão insatisfeitos com a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que suspendeu os chamados penduricalhos. Verbas classificadas como indenizatórias que na prática aumentam os salários e permitem a ultrapassagem do teto remuneratório previsto na Constituição. Então, gente, pode ver pela matéria aqui, ó. Em uma das mensagens, o desembargador diz que a decisão não considerou medidas do próprio STF que garantem a unicidade da remuneração da magistratura nacional e dos poderes normativos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, com base na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e da Lei Geral do Ministério Público. Então fala ele aqui, ó, a decisão de Dino abriu portas para leis estaduais e municipais estabelecerem gratificações diversas. Sabe que os magistrados, né, Ministério Público, auditores fiscais e advogados públicos têm uma maior facilidade de passar as gratificações nas suas assembleias legislativas, algo muito difícil de ocorrer no Congresso Nacional, principalmente diante dessa animosidade do Congresso com o STF e diversas questões políticas, afirmou o outro. É isso mesmo, pessoal. Quem vota em esquerdista, esse Dino, né, comunista, esquerdista, está querendo aí cortar agora as benesses aí dos magistrados, né? E a gente sabe que tem muito benefício aí realmente que é um absurdo, né? Que esses benefícios aí que os magistrados recebem, às vezes costumam ultrapassar, né? Muitas vezes ultrapassa o teto remuneratório dos ministros do STF, que é o teto aí constitucionalmente estabelecido, né? Para que os servidores não ganhem além desse teto aí. Mas a gente sabe que o Brasil dá um jeitinho para tudo, né? Então inventam aí vales, indenizações para que os magistrados recebam esses dinheiro e ultrapassem o teto estabelecido, o teto constitucional. E a gente sabe, meus amigos, que mexer com magistrados no Brasil, né? A gente sabe o que acontece, né? Agora eles estão querendo falar em greve. Mas greve, meus amigos, no judiciário, não sei não, viu? Não vai surtir muito efeito não, porque a gente sabe que greve, né, tem que ser feita por sindicatos, instituições aí que tenha relevância e que venha impactar na vida do brasileiro. Será que um juiz fazendo greve vai impactar na sua vida, brasileiro? Sei não, hein? Sei não.
Vamos aí, ameaças de greve. Ó. Ameaças de greve, paralisações e operação Tartaruga, que estão sendo citadas nos grupos dos magistrados, embora ainda de forma tímida. Então o CNJ, né, gosta de colocar metas e metas para os magistrados, para os servidores cumprirem. Entra ano e sai ano, vai aumentando meta. A gente sabe que o CNJ também tem um antro de esquerdistas lá dentro, né? Bando de esquerdistas aí que colocaram aí essas leis aí de não binário, essas leis aí de oquistas, né? Então, a gente pode ver aí que uma resolução aí do CNJ agora exige que os juízes, né, quando vai fazer audiência de custódia, pergunte para a pessoa com que sexo ela se identifica, né? Isso é um absurdo, gente. O que interessa saber o sexo da pessoa? O que interessa? O CNJ está preocupado com umas questões inúteis, que não venha a colher, umas questões que não vai trazer benefício nenhum para a sociedade. Ou seja, agora o juiz, antes de iniciar a audiência, tem que ficar perguntando com que sexo que a pessoa se identifica, qual que é a orientação sexual dela. É muita palhaçada mesmo, né? É muita idiotice. Tinha que acabar com esse bando de esquerdistas que tem no CNJ, um bando de vagabundo que não tem nada para fazer na vida, fica inventando moda, passa essas resoluções de merda para o juiz cumprir. Mas, resumindo, pessoal, vamos ver aí o que vai dar essa decisão, né? A gente viu aqui que nos bastidores o sentimento, né, é que parte dos integrantes do STF, junto ao governo, estaria aproveitando a pauta para desviar a atenção de outros temas, funcionando assim como uma espécie de cortina de fumaça. Então vamos aguardar, né, mais cenas do próximo capítulo aí. E você? O que você achou das matérias aí da Tatiana Sampaio? Achou da matéria aí da Bostileira sobre Bolsa Família e da possível greve dos magistrados? Curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Se inscreva aqui, dá uma força para o canal crescer. Fique com Deus, um abraço, até mais.